Senador, seja bem-vindo ao Rondônia Urgente. Boa tarde, é satisfação tê-lo conosco aqui na programação da TV Meridional. Boa tarde, Adilson Norato. Boa tarde a todos os seus ouvintes do Rondônia Urgente. É uma alegria, uma satisfação falar com vocês. Mesmo distante, é muito importante. Uma boa tarde a todos. O Rondônia Urgente é pé quente para o senador, né? Porque a última vez que o senhor falou conosco aqui, o Flamengo ganhou. E ontem o Flamengo já estreia na competição ganhando. Vou contar um negócio, hein? Beleza. Parabéns. Senador, eu começo te chamando a atenção e gostaria de compartilhar aqui com a audiência do programa em todo o estado de Rondônia. Como é que está a expectativa a esses minutos, horas que antecedem a essa votação tão importante? Porque nós temos uma preocupação muito grande também com a questão econômica e o auxílio emergencial foi um dos fatores que no ano passado fez com que o país não fosse tão penalizado economicamente, embora os rombos aí estão. Hoje deve ter a votação da PEC emergencial aí, que é justamente para a retomada do auxílio, né, senador? Exatamente. Semana passada a votação era inviável, porque foi colocado dentro da estrutura da proposta de emenda constitucional, da PEC emergencial, a questão de se retirar os percentuais fixos de gasto em investimento em saúde e educação. Então, isso foi uma revolução muito grande no Brasil, ninguém concordava com isso, e os senadores também não concordavam. Então, o relator Márcio Bittar teve que tirar essa desvinculação para poder ter ambiente de votação hoje. Ontem ele fez a leitura do seu relatório, e hoje será a votação, mas ainda tem um longo debate, muitas emendas, muitos destaques. Eu acho que a gente vai entrar até lá para as 11 da noite ou meia-noite nessa votação, né? Será bem debatida, muito bonita esse debate democrático, mas muito importante. De resto, o auxílio emergencial está dentro da PEC emergencial, com mais parte ser votada pela maioria, provavelmente aprovada. Senador, então, a perspectiva é de que seja aprovado, deve ser retomado o auxílio emergencial. É claro que o que está em muita discussão é justamente como equilibrar essas contas, porque o auxílio que é dado para a população brasileira trocando em miúdos, talvez seja esse o exemplo mais lógico, esse é um cheque que o Congresso está passando para o Executivo, que vai ter que ser coberto em um curto espaço de tempo, não pode demorar muito, né? Tem que equilibrar essas contas. Mas a gente tem aquela convicção de que ele vai ser retomado, sem sombra de dúvidas. Paralelo também a essa questão da PEC emergencial, senador, nós sabemos que o compromisso do senhor aí em Brasília com a saúde pública aqui em Rondônia também tem sido a bandeira pujante neste período de pandemia. Gostaria que o senhor falasse acerca da aplicação de alguns recursos que já foram destinados, inclusive para a capital aqui de Rondônia, né? Primeiro sobre a natureza da proposta de emenda constitucional, ela tem muitas ramificações, né? Ela é muito ampla. Então, o debate da oposição com a situação será muito aquecido hoje. Mas a política por exemplo, comparativamente com o auxílio emergencial do ano passado, vai ser muito diferente. No passado, o investimento foram de 300 bilhões. E esse desse ano será de 30, no máximo 40 bilhões. Esse dinheiro, dentro do orçamento, que nós estamos discutindo o orçamento agora aqui, dentro do orçamento não tem como tirar 40 bilhões para o auxílio emergencial. Então, o governo terá que utilizar outro mecanismo, não orçamentário, que a gente pode falar de um crédito extraordinário. Como você falou, um cheque em branco, um cheque para o futuro, né? Então, um cheque pré-datado. É isso que deve ser feito. O valor será menor, não vai ser um filtro menor, e não vai atingir aquelas 70 milhões de habitantes, de pessoas, como foi no ano passado, vai ser mais restritiva. Quanto aos recursos para o Estado, todos os recursos são poucos. Numa demanda como essa, por contratação de leite de UTI, que nem tem mais leito de UTI para contratar no Brasil, não é só em Rondônia, mas em Rondônia não existe leito privado, não existe leitos públicos. Então, para se construir uma UTI, não se faz uma UTI num puxadinho de uma hora para outra, é uma estrutura médica altamente complexa. Então, os recursos para socorrer pessoas, para pagar traslados de avião, de um lado para outro,
outros investimentos em suporte de oxigenação domiciliar para as pessoas, ou mesmo ambulatorial, mesmo nos leitos de enfermaria, para a pessoa não precisar ser entubado, tudo isso precisa de dinheiro. Então, nós temos repassado esses recursos para os municípios e para o Estado. Agora mesmo, nós estamos destinando 11 milhões para o Estado adquirir vacinas, né? Não é um valor só meu. Eu coloquei 1 milhão e cada parlamentar fez 11 milhões para ajudar o governo do Estado a adquirir vacinas por conta própria, para ir ajudando também o governo federal, vai adiantando a situação. Quanto mais vacinar, nós vamos fazer uma barreira maior para a proteção da população. O que vai resolver o problema da pandemia é a vacinação em massa. E os cuidados gerais, que todo mundo já sabe quais são, todos os especialistas falam todo dia, quais são os cuidados que a população deve ter. E a população não está atendendo os gritos dos aflitos e nem as orientações médicas. A população parece que esqueceu do rebolado da doença. Só está vendo aí 1.600, 1.500 mortos por dia. Isso é muito grave, não é? Então, essa consciência coletiva, enquanto não se tem a vacinação em massa, que tem que ser adquirida muito rápido. Não adianta falar assim, a culpa é do prefeito fulano, a culpa é do governador fulano. Não tem o culpado é o vírus, né? O vírus é que veio desassossegar nós todos, né? Então, esse vírus, infelizmente, é nosso. Infelizmente, nós todos, nós temos um pedacinho de vírus carregando nas costas. Então, nós teremos que fazer um esforço coletivo para encarar essa doença, e esse esforço coletivo, através desses princípios, essas recomendações que a classe médica e todos os técnicos estão pedindo aí, clamando. O secretário de Saúde de Rondônia fez um apelo veemente, choroso, não é? Assim, muito, muito forte, emocionado para a população brasileira, todos os veículos do Brasil, a fala do Fernando Máximo. Isso é verdadeiro. Então, o que nós temos que fazer é isso, é colaborar, né, até que a vacina vai chegando. A situação é literalmente desesperadora, senador. Tenho absoluta convicção de que o cidadão ele deveria ter um pouco mais de sensibilidade e começar a entender a gravidade da doença, do vírus, e respeitar mais esses protocolos que são implementados. Gostaria que o senhor falasse sobre os esforços que estão sendo desenvolvidos através do Congresso para a aquisição das vacinas, porque nós estamos vendo que os recursos eles estão sendo canalizados. Mas, por outro lado, a gente tem um grande problema com a falta de vacinas no mundo. O senhor vai falar para mim em um minutinho, porque agora eu tenho um recado aqui no programa da Ângelus Prever. Coloca na tela, por gentileza, Ângelus Prever. Por necessidade. E para quem pode ficar em casa? Para você, sua família, os amigos, os desconhecidos. A Ângelus Prever tirou a carência dos casos de Covid-19 por tempo limitado, pois o importante é estar sempre ao seu lado, especialmente nos momentos difíceis. Ângelus Prever. Tá aí, pois bem, né? Recado importante para você de Ângelus Prever. É importante, uma empresa que tem responsabilidade em momentos de pandemia se sensibiliza e ainda oportuniza a você com benefícios. Ângelus Prever é uma família gestando uma empresa, administrando uma empresa com muita sensibilidade e dando assistência para você no momento mais delicado da sua vida. Eu continuo com a conversa aqui no programa de hoje, o senador Confúcio Moura. Senador, recursos estão sendo destinados e está sendo estruturada a parte econômica para a aquisição das vacinas. Uma problemática é ter as vacinas. Como é que está a tramitação? Como é que está sendo o esforço do Congresso, junto com o Executivo Federal, o Ministério da Saúde? A gente tem boas perspectivas? Como é que estão as coisas? Eu quero deixar bem claro aqui que não pode atirar pedras em culpados. Nós, de fato, erramos. O governo errou no tempo certo, né? A época da encomenda das vacinas, como foi feito em vários outros países, foi feito em novembro, outubro, foram feitas encomendas, né? E o nosso, praticamente, nós fechamos em dezembro, janeiro. Aí houve uma busca no mundo todo por vacinas. E os laboratórios não deram conta de atender, um pouquinho para cada um. Então, está vindo a conta-gotas.
vai chegando um pouco, nós não temos a autossuficiência de produção de vacina nós mesmos, e poderíamos ter. Então, com isso, o Congresso Nacional, o próprio presidente, o Rodrigo Pacheco, e da Câmara também, chamaram para si também a responsabilidade de negociar com 2 outros laboratórios americanos, que é a Pfizer e a Moderna, a gente comprar essas vacinas diretamente delas. E o Supremo Tribunal Federal também abriu a possibilidade dos governadores e dos prefeitos também comprar as vacinas. O duro é que eles vão ter que buscar essas vacinas dos laboratórios que têm vacina, mas são mais exigentes. Por exemplo, a Pfizer, além de ter a responsabilidade brasileira de tirar da Pfizer qualquer responsabilidade por efeitos colaterais, né, toda entrega e pronto, e o problema é brasileiro. O governo não quis assumir com a Pfizer, mas os prefeitos topam, e os governadores também topam. Então, os consórcios de governadores, que são 5 consórcios, do Norte, Centro-Oeste, Nordeste, do Sudeste e do Sul, estão se organizando para fazer essas compras. As compras daquela vacina russa, Sputnik, das vacinas americanas, de vacina chinesa também, que nós não compramos ainda, desde que a Anvisa aprove aqui. Então, vai ser uma corrida muito grande. O importante é quem puder se organizar para comprar também, ajuda o governo federal. Né? Qualquer vacina, qualquer município, por exemplo, o município vamos supor aqui, o município de Ariquemes, que tem 110 mil habitantes, ele deve precisar de 70 mil doses. Então, para 2 doses, 140 mil vacinas. Multiplicando, o preço hoje dessa vacina comum aí da Coronavac é R$20. Se multiplicando, não é muito dinheiro. Então, o município conseguir vacinar toda a sua população ajuda demais. E assim estão se organizando. O presidente da Associação de Prefeitos do Brasil, que é o Jonas Donizete, lá de Campinas, está formando um grande consórcio de prefeitos para comprar vacina também. Então, está tendo um movimento grande que ninguém aguenta essa mortandade, né? essa mortandade progressiva, diária, cada dia superando o outro dia. Vai ser uma corrida de Fórmula 1. Né? Qual o dia que morre mais? Então, todo mundo está se movimentando. Todo mundo está se movimentando como pode, e a gente espera que a gente consiga achar um canal de compra de vacinas para os governadores, para os prefeitos. Importantíssimo. Senador, foi detectado aí nessa primeira onda, desde o início da pandemia, alguns elementos que fazem a gestão pública, lamentavelmente, tirando proveito deste momento de pandemia, quando os recursos eles vêm com a maior facilidade e, lamentavelmente, acabaram criando maiores transtornos ainda para o país. Para isso, o Congresso montou uma comissão de fiscalização, o qual o senhor fazia parte e liderava esse grupo que tinha responsabilidade acerca de fiscalizar os investimentos e a aplicação desses recursos. Inclusive o senhor, juntamente com o presidente da comissão, salvo o nome agora que eu esqueci, o parlamentar, o deputado, entregaram para o governo federal um relatório de mais de 500 páginas, se eu não estou equivocado aqui. Essa comissão, ela é retomada, ela continua atuando? Como é que está o olho dos nossos parlamentares diante desses recursos que estão sendo expostos aí, colocado para os executivos dos estados e municípios fazerem a gestão em cima da área da saúde na combate à pandemia? É o seguinte, ano passado é diferente. A comissão do ano passado era uma comissão que ela veio no meio de um decreto legislativo, o decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Ela tinha amplos poderes, ela tinha força total, tinha uma amplitude grande, eu fui presidente. E agora, cessada a vigência dessa comissão, que foi dia 31 de dezembro, acabou a comissão, acabou o decreto de calamidade. Hoje dia 3, está sendo composta uma comissão de acompanhamento do coronavírus e suas consequências. Hoje, daqui a pouco, daqui 10, 15 minutos, nós vamos abrir, e eles me nomearam de novo o presidente dessa comissão, que era composta pelo senador Ciro Nogueira, vou ler o nome para vocês, vai subindo aqui, do Estives do Valentim, que é lá do estado do Rio Grande do Norte, o senador Otto Alencar, o senador Edson Fagundes, que é de Mato Grosso, e a senadora Zenaide Maia, que é lá do estado também do Rio Grande do Norte. Então, esses são os titulares
que nós vamos fazer esse trabalho, vamos compor a comissão hoje, escolher um relator e um vice-presidente, para nós iniciarmos o acompanhamento rigoroso de todo esse processo de compra de vacina, da vacinação, aliás, o desempenho dos estados, a fiscalização efetiva. O objetivo nosso é jogar essa vacina na praça, né? Fazer com que a população seja vacinada o mais rapidamente possível, quebrar protocolos, pressionar, estimular, convidar, convocar autoridades para que prestem conta de suas responsabilidades publicamente no Senado, nessa comissão representada aqui e votada e aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado Federal. Então, daqui a pouco eu vou abrir essa comissão, né, pela primeira vez esse ano, não é, com essa responsabilidade a mais para mim, né, de tocar esse trabalho, que é grandioso e, vou dizer, um peso danado para mim, mas vamos assumir. A gente já trabalhou ano passado, já tem uma certa experiência, e vamos fazer o nosso trabalho de novo, representando Rondônia, representando o Brasil, representando o povo brasileiro em suas necessidades mais dramáticas e essenciais, que é a saúde. Essa doença está realmente amedrontando, adoecendo a população, além do vírus, as doenças psicológicas, muito estresse, muito problema de distúrbio da ansiedade, de personalidade, as separações, enfim, suicídios. Enfim, a doença ela vem com garras do Satanás para judiar de todo mundo, cada um de uma forma diferente. Não é? Você vê, agora perdemos o Matias aí. Todo mundo conhece o Matias, aí em Porto Velho. Né? Ficou mais de 50 dias, 40 dias, 50 dias entubado. Você vê a reação do vírus no organismo, de cada organismo é diferente. Não é? Uns não tem nada, é uma gripe mesmo, ele espirra uma febrezinha e passa e acabou. Outros já vão parar na UTI, outros vão para traqueostomia com ventilação forçada. É uma doença imprevisível para qualquer pessoa, até os jovens estão sujeitos a elas. Então, o meu trabalho será esse, né? Eu vou iniciar hoje esse trabalho, né? E, logicamente, a gente vai, não é incomodar as pessoas, nós vamos proclamar, ampliar o grito dos aflitos. Nada de, não vou ficar assim, com corda no pescoço de ninguém, nem atacando ninguém, só queremos que a coisa flua. Transparência, com responsabilidade com o dinheiro público, acho que essa é a grande verdade. Senador, então a gente dá em primeira mão aqui que o senhor volta a presidir essa comissão de fiscalização. Tenho certeza que ela está em boas mãos pelo trabalho que o senhor desenvolveu no ano passado, e eu tenho convicção de que esse ano não será diferente, intensificando ainda mais o olhar atento à aplicabilidade destes recursos e a cobrança constante para que a gente consiga a aquisição destas vacinas. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora, eu agradeço demais a participação do senhor. Muito obrigado. Só queria que o senhor reiterasse, daqui a pouco também começa a votação da PEC emergencial e a expectativa é que o auxílio retorne, né, senador? Um grande abraço para o senhor e boa tarde. Um grande abraço, uma boa tarde a todos vocês. Obrigado. Senador Confúcio Moura, falando conosco direto de Brasília, eleito aí, mais uma vez, para presidir a Comissão de Fiscalização da aplicabilidade dos recursos no combate à Covid-19. Rondônia Urgente colocando para você em primeiríssima mão, né? Daqui a pouco ele abre a primeira sessão desta comissão. E hoje o país está de olho no Senado da República. Por quê? Porque passa por lá a votação da PEC emergencial. A partir deste princípio, nós saberemos quando será a retomada do auxílio emergencial. Tem muita gente que precisa muito deste apoio do governo federal. Agora, tem muito pilantra também se aproveitando. É por isso, nós não tivemos tempo de avançar aí na conversa com o senador, que este auxílio que deve ser retomado terá um pente fino mais apurado, não vai ser para toda aquela quantidade de pessoas que foram beneficiadas na primeira onda, na primeira leva do auxílio emergencial. Eu quero acreditar e bastante que, com a experiência que tivemos para a distribuição desse recurso no ano passado, que ela seja aprimorada agora desta vez e que o recurso chegue a realmente as pessoas que precisam deste auxílio.